Enchei-vos a fé pelos ouvidos. ouvindo as palavras de Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está ao nosso lado. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra de vida eterna. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Nós estamos celebrando hoje uma grande solenidade, a solenidade da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade, nós podemos dizer que é a base, que é o ápice da nossa fé. É na Trindade que nós professamos que Jesus Cristo é o Senhor. É na Trindade que nós dizemos que cremos no Pai, que cremos no Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que cremos no Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. A fé católica já professa, é um mistério. A Santíssima Trindade é um mistério. Três pessoas que formam um só Deus. Já está dizendo, é um mistério. É um mistério. Quando Jesus aqui estava, antes de subir ao Pai, ele disse: quando eu for, vocês não ficarão sós, porque eu enviarei para vocês o Consolador. O Gênesis vai dizer, no princípio, Deus criou tudo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. É como se tudo fosse criado por Jesus, por causa dele. O que é que o verbo diz? Lá na qualquer Bíblia que você pegar, a criação diz o seguinte: façamos o homem. Deus não disse, eu faço o homem à minha imagem e semelhança. Não, está lá o verbo, façamos. Pode pegar qualquer Bíblia, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A nossa imagem. Então quer dizer que Deus não criou só. Para Deus criar o mundo, ele necessitava de ter alguém com ele. Alguém como, Pai? O Espírito Santo e a segunda pessoa, que é Jesus. Os três formando uma só pessoa. Cristo precisava ter. Cristo era homem, como nós vimos ontem nos nossos estudos, né? Ele tinha alma. A alma de Jesus era o Espírito de Deus. Deus é o Pai, né? Deus que não podia descer à terra porque é o Espírito puríssimo, santíssimo e perfeitíssimo. Ele não podia descer à terra em forma de Espírito. Ele teve que se encarnar em alguém. Por isso que a gente diz que Jesus é o Filho de Deus. Quem foi que concebeu Jesus do ventre de Maria? O Espírito Santo. O anjo Gabriel chegou para ela e disse: eis que conceberás e darás à luz a um filho. Ah, mas eu não conheço homem nenhum. Se preocupe não, o filho que vai nascer é obra e graça do Espírito Santo. Está lá na Bíblia. O Espírito de Deus. Então é Deus que dá o sopro da vida. Deus que neste mundo precisou se fazer um de nós, com vontades, com desejos, mas que o seu Espírito era o Espírito Santo. A sua alma era o Espírito Santo. Por isso que a gente diz, Deus se encarnou em
de Jesus, deixou de ser Deus. A alma de Jesus é o Espírito de Deus. Então, são três pessoas distintas, sim, mas que formam um único Deus. É difícil de entender? É. Se fosse para entender, não era um mistério. Então, só vai entender quem realmente compreender pela fé. Pela fé, não são três deuses. Nós não adoramos três deuses, nós adoramos um Deus só. O Evangelho de Jesus dá essa ordem aos discípulos. Ide todo mundo, batizai todos em nome de quê? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo pecado é perdoado. Qualquer pecado que você cometer, traição, desamor, roubo, luxúria, se você se arrepender do coração, você é perdoado. Só tem um que Deus não perdoa. É o pecado contra o Espírito Santo. Se eu passar ali na rua, ali na estrada e dizer, olha, estão celebrando ali, aquilo é uma seita, aquilo é coisa demoníaca, Deus não está ali não. Pecado contra o Espírito Santo. No início da celebração, como é que a gente fez para invocar a Trindade Santa? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer que esta celebração, nós estamos aqui em nome de alguém, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nós não estamos aqui invocando outras forças, ou uma força demoníaca. Nós estamos invocando a Trindade Santa, a responsável pela criação do mundo, o responsável por nossa criação, por nossa existência, e por ser o Deus eterno, todo-poderoso. Segundo o livro do Deuteronômio, não há outro Deus além dele. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Vamos repetir? Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como